Olá, gente! Olá, olá! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Marisa Maracás, tendo essa tarefa, esse prazer de estar te ajudando, fazendo você entender quais são as tuas feridas emocionais, como você pode identificar essas feridas, como você pode identificar essas feridas que não cicatrizaram, essas feridas que estão abertas, que estão traumatizando você, que estão te bloqueando, não estão deixando você realizar os teus objetivos. Muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, muitas vezes a gente está determinado para fazer aquilo, mas quando vai fazer, empaca. Então, isso vem do quê? Das feridas emocionais, da primeira infância. Isso são cicatrizes não. Quando é cicatriz, a gente já cicatrizou, já não tem mais problemas. Mas quando está abertas, feridas sangrantes, você sente isso até o fim da tua vida. Então, por isso que é importante que você cicatrize essas feridas, que você identifique elas, que você possa ter essa consciência de onde ela começou, como ela começou, para que você possa controlar esse sentimento, essas sensações e essas emoções que você prova em relação a essas feridas. Então, por isso que eu preparei essa aula e eu tenho certeza que você vai sair daqui especialista em feridas. Então, vamos lá. Eu tenho uma dinâmica que eu gosto muito, que é a dinâmica do abraço. A gente perde um pouquinho, perde não, a gente investe um pouquinho do nosso tempo aqui, mas é importante. Essa dinâmica é o quê? Você abre os teus braços de manhã cedo, tá? Eu faço 2 vezes, eu faço de manhã quando eu acordo e faço à noite quando eu vou dormir. Abro os meus braços. Tá? Naquele momento eu dou um sorriso para a vida, mas é um sorriso de verdade. Abro os meus dentões assim, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar ali, por mais uma oportunidade de estar vivendo o dia que eu tenho pela frente. E aí eu declaro, não esqueça, na Bíblia, no nosso manual da vida está escrito, precisamos declarar o que nós queremos. Então eu já agradeço e eu já visualizo, imagino visualizo aquele dia maravilhoso, cheio de bênção, cheio de amor, que eu vou encontrar pessoas maravilhosas, que eu vou transbordar, e aí eu declaro o que eu quero que aconteça no meu dia. Lógico que cada um de nós declaramos o que queremos e o que sentimos. Depois disso, eu visualizo eu abraçando Deus, eu abraçando Jesus, eu abraçando muito forte o Espírito Santo e agradecendo a essa trindade que me mantém em pé, a essa trindade que me dá força para viver por mais um dia, por mais esse dia que eu estou vivendo, e aí eu simplesmente vou tomar café, tomar banho, fazer o que eu tenho para fazer. Mas essa dinâmica é muito boa e você vai ver o quanto ajuda a gente ter aquele dia, ter a visão do que eu falei de manhã que eu quero, como que vai ser meu dia. Então aquele dia passa a ser exatamente como eu declarei ali de manhã. Isso aqui eu não vou estar falando, formação, se você está assistindo esse vídeo, você já sabe quem eu sou, você já sabe minhas formações, você já me conhece. Então vamos lá. Feridas emocionais da primeira infância. As feridas emocionais são aquelas feridas resultados, né, de situações conflitantes e mágoas que a gente passou no decorrer da nossa vida. Mas o que eu quero que você preste atenção é feridas emocionais da primeira infância. São aquelas feridas que nós, quando criança, de 0 a 7 anos, nós percebemos, não é que elas aconteceram de fato, tá? Mas nós percebemos, teve aquela registração das 5 feridas. Isso é o que? Teve no primeiro, quando a gente está lá na barriguinha da mãe, acontece o período da rejeição, tá? Que é quando o útero, quando a mãe, por algum motivo, ela contrai o útero e a criança se sente rejeitada, se sente apertada. Ali ela registra aquilo, a percepção dela é como rejeição. O segundo é o abandono, tá? A segunda ferida é a percepção do abandono. A terceira é a manipulação, que o abandono acontece quando? Acontece quando está no período da amamentação. Eu vou passar rapidinho aqui porque eu vou explicar isso depois, senão fica muito longo, tá? Aí depois tem a manipulação, a humilhação e a traição. Quando nós falamos dessa percepção, isso não quer dizer que de fato aconteceu, tá? Mas como nós sabemos que muitas crianças, elas não nascem em um lar adequado, elas não nascem em um lar, em uma família estruturada para cuidar da criança, a criança, por algumas situações, ela realmente, de fato, vive
a rejeição, vive o abandono, a manipulação, essa criança vem humilhada na frente de todo mundo, essa criança acaba sendo espancada muitas vezes, ou até traumatizada, com certeza traumatizada pelos pais, pelos professores, pelas pessoas que cuidam delas. E o que mais faz a criança sofrer? Porque tudo isso acontece com pessoas que ela ama, com pessoas que ela confia. Então, por isso, a dor ainda é muito mais intensa, tá? Então, preste bem atenção. De 0 a 7 anos, nós temos a percepção. Cada um de nós passamos por todas essas, tá? Todas essas feridas que eu acabei de falar aqui em cima, todos nós percebemos, todos nós passamos a perceber essas feridas. Só que muitos desenvolveram muito mais essas feridas do que os outros, porque aí vai depender de como foi a vida de cada um. Muitas vezes isso cria traumas, abusos físicos, abusos sexuais, isso tudo faz com que aquela ferida divente realmente traumas, bloqueios na vida adulta daquela pessoa. Então vamos lá, eu quero que você entenda aqui os traços. Os traços, o que são os traços? Exatamente a forma no qual foi modelado o nosso corpo. Então, quando ele estava sendo mielinizado, quando ele estava formando, eu tenho já vídeo aqui, tá, gente, no canal que fala sobre mielinização. Aqui eu vou falar só dos traços. Mas a mielinização é o processo, tá, que estava desculpem, acontecendo nas células neurais, nos nossos neurônios, para proteger essa informação que passa no axônio do neurônio. Então, tem o corpo, tem ali dentro o núcleo e esses dendríteos que vão fazer esses estímulos todo o tempo. Então, isso é mielinização. Esse axônio estava sendo envolvido por uma bainha chamada mielina. Então, isso aqui no axônio é o que nós chamamos de mielinização. Quando estava acontecendo isso, era nos momentos da percepção das feridas. Por quê? Porque a gente estava com mais percepção em todas as partes do corpo. No esquizoide, onde estava sendo mielinizado? Estava sendo a parte da cabeça, tá? A parte dos olhos e aí simplesmente ele tinha essa parte aqui atrás muito sensível. Quando a mãe contraía o útero, tá? Por algum motivo, que fosse o motivo dela de trabalho em casa, de cura com os outros filhos, de susto que levou, ou por algum motivo, por alguma patologia, contraindo esse feto lá dentro, ele se sentia rejeitado. Então, essa dor é a dor da rejeição, tá? Só que essa criança, ela cresce, esse feto, ele cresce com muita criatividade, ele tem muitas ideias, ele tem um raciocínio muito rápido, ele é lógico nas coisas que ele quer. Por quê? Porque como a cabeça dele estava sendo desenvolvida, você imagina que toda a energia dele foi para onde? Para a cabeça. Exatamente isso. Então, por isso que ele tem essa cabeça diferente, ele tem esses ombros pontudos, porque tudo estava na cabeça. Toda a energia dele estava na cabeça, tá? Então, por isso que ele é criativo, por isso que eles têm muitas ideias, por isso que essa criança, você quer resolver um problema, dá pra ele vai lá e resolve na hora, mas ele é lógico, tá? Ele não é uma criança, um adulto que cresceu, digamos, com esse traço esquizoide, ele não sabe, não é que ele não sabe o que é o amor, mas o amor dele é aquela coisa que ele chega, ele dá e ele vai. Ele não fica ali com um beijinho, com um miminho, ele nem gosta que toque nele. Ele tem, não é repulsa, mas ele não gosta que a pessoa toque muito nele. Essa é a criança que tem como traço esquizoide, tá? Ele tem como ferida emocional a rejeição, e isso aconteceu lá do feto até 2 meses de idade, tá? Depois que ele nasceu. Então ele é magro, ele é longo, e por isso que aquele vídeo eu explicava exatamente isso. Então aqui tá uma pessoa para que a gente tenha uma ideia mais ou menos, tá? O segundo traço é o traço de caráter oral.
essa pessoa, o que que acontecia? A melanização dela estava acontecendo aqui, ó. Estava acontecendo na boca, estava acontecendo nessa parte aqui, e aí por isso que ela nasce cheinha. Os braços estavam sendo mielinizados, por isso que a gente fala oral, essas pessoas que têm a oralidade alta fala com as mãos. Por quê? Porque aqui era onde estava mielinizado. Então imagine você, um neurônio descarregando aquelas atividades elétricas todo o tempo na boca e aqui nessa parte. É lógico que eu vou falar sem parar, né? Então, desde pequena, essas células aqui têm mais atividade. E automaticamente esse traço, fazendo isso, ele acaba se envolvendo aqui. Então, ele vai deixar você um pouquinho mais cheinha, ele vai fazer a gente entender porque o rosto aqui vai estar mais redondinho. Isso acontecia na amamentação, era o período do qual acontecia, tá? O traço de caráter oral. A ferida é a ferida emocional, é o que a gente fala da ferida existencial, que é a ferida do abandono. Por que essa criança se sentia abandonada? Porque imagine você, os neurônios dela tá muito elétrico aqui nessa parte da boca. Aí a mãe pega essa criança e vai dar um pouco de leite. Deu, ela mamou tudo, mas ela ainda tá com fome. Ela vai continuar chorando, porque aqui tá muito eletrizado. A mãe simplesmente vai levar o irmão na escola e deixar ela no carrinho. Só de fazer isso, ela vai se sentir abandonada, ela vai se sentir... Por quê? Porque aqui, ó, ela tá pedindo abraço, ela quer aconchego, ela quer a mãe pertinho, ela não quer que a mãe se afaste, ela não quer que o pai se afaste, mas por motivos da vida isso acontece. A mãe se afasta, o pai se afasta e ela se sente abandonada. Mas o superpoder dessa pessoa é a comunicação. Ela fala, por isso que eu tô aqui, né, gente? Digamos que esse traço de caráter tem um percentual muito grande. E a gente é o que a gente fala de arredondinho, a gente é arredondado. Nós não somos quadradas nem larga, mas a gente, só de olhar, a gente já vê que esse rostinho quadrado. E esse traço, tá, gente? Ele não acontece só no rosto, só aqui. Acontece no corpo. E em cada parte do corpo a gente vai vendo exatamente a presença da oralidade, tá? Então esse é o traço. Você que é assim, você que tem um corpo, se identifica com essa pessoa. Você é aquela pessoa que busca todo mundo para perto de você, que quer todo mundo perto. Você é aquela pessoa que quer ajudar todo mundo e esquece de se ajudar. Esquece de ir lá e fazer por você. Não é assim. Tá? Você tem que pensar primeiro em você. Quando você entender as suas feridas, você vai poder ajudar outras pessoas, porque a primeira pessoa a ser pensada é você. Quando você se ajuda, quando você faz por você, você vai conseguir fazer por qualquer pessoa, tá? O segundo traço é o traço do psicopata, tá? O psicopata, esse é o nome científico, tá? Psicopata. E esse traço, ele começou aonde? Começou lá nos primeiros passinhos. Ele já tinha saído da amamentação, ele já não mamava mais, mas ele estava começando a andar, tá? Ele estava começando a andar e aí a mielinização desse traço, ele estava aqui no tórax, tá? Ele estava no tórax. Então, por isso que ele desenvolve um tórax, uma espala larga. E embaixo é o que? É curto. Você vê que embaixo, aqui nessa parte da cintura, nessa parte do quadril, ela é muito pequenininha, mas ele tem o que a gente fala que é o triângulo invertido. Essa pessoa é um triângulo invertido. Em cima é larga, embaixo é magrinho. E isso acontecia nos primeiros passos. Por quê? Porque imagina você que essa criança, ele descobriu que quando ele andava, os pais corria, meu Deus, meu filhinho tá andando, que lindo, que maravilha. Vinha todo mundo dar aconchego para essa criança. Eu te pergunto, o que é que a criança quer? Amor. Toda e qualquer criança quer amor. Toda e qualquer criança quer os pais perto. Então, quando as crianças percebiam isso, elas inconscientemente, elas faziam cada vez mais para ela ter mais aconchego. Então, essa pessoa, essa criança, ali em torno, digamos, dos seus 3 aninhos, 2 aninhos e meio, 3 aninhos, que estava começando, ela simplesmente falou, ela pensou, é assim? Então, já que eu faço isso, todo mundo vem para perto de mim, eu vou fazer mais. E aí é quando ela manipula. Vocês prestaram atenção?
ela manipula, porque ela entendeu. Eu vou fazer cozinha e todo mundo vem, bububu, beijinho, que lindinho, que tá caminhando, e abraça e conta pros familiares. Aí ele se sente, né? Todo mundo vem ver ele que tá caminhando. E aí, ele é um grande manipulador quando ele está na dor, tá, gente? A ferida, quando eu falo de ferida emocional, ferida existencial, é quando a pessoa está na dor. A pessoa está na dor, ela está vivendo a manipulação, a dor do abandono, a dor da rejeição. Quando ela está no superpoder, a pessoa que tem o esquizoide, ele é criativo, ele tem muitas ideias, ele é uma pessoa que está pronto para resolver qualquer problema. O oral, ele é muito comunicador, ele ajuda, mas ele ajuda com consciência, ele sabe o que está fazendo. O traço de caráter psicopata, ele que é um grande manipulador, ele passa no recurso dele, ele passa a ter o que? Negociação. Ele passa a ser um grande líder. Ele passa... Por quê? Porque não podemos esquecer que quando ele era pequeno, todo mundo ia lá ver ele. Então ele continua assim. Só que agora ele negocia. Ele é aquela pessoa que ele chega em uma empresa e é ele que manda em tudo. É ele que lidera tudo. É ele que está ali no controle de tudo. Porque ele nasceu para isso. Quando a gente não vem validado na infância, a gente continua manipulando, gente. E coloco uma coisa na cabeça de vocês. É muito difícil, porque a pessoa que manipula, ela vai buscar sempre manipular. E isso é uma coisa já dentro da gente, porque nós tivemos essa percepção. Só que quando nós estamos no super recurso, a gente vai negociar, e quando eu negocio, eu quero o bem de todos. Quando eu manipulo, eu quero só o meu bem. Manipulação, eu quero só o meu bem. Negociação, eu quero o bem de todos. Todos que estão envolvidos vão sair ganhando. Então essa pessoa tem um triângulo invertido como corpo. Ela é assim, grande em cima e curto embaixo. Vamos pro próximo, gente. Que delícia! Eu adoro falar desses traços, eu adoro falar disso, porque quando a gente entende isso, a gente passa a entender quem somos nós. O masoquista. O masoquista é aquele traço que simplesmente começou lá no desfraude. Imagina que essa criança, ela já estava engateando, a mãe já entendeu que pode começar a tirar as fraldinhas dela. E aí, o que a mãe fez? A ação dela estava na parte pélvica, na parte aqui do quadril, tá? O masoquista estava sendo, os neurônios dele estavam sendo encapados, mielinizados, tá? Exatamente, os neurônios estavam na parte do quadril, porque eles descem, gente, a mielinização desce pela nossa coluna, tá? Só que essas células vai estimulando todo o resto do corpo. Então, esses neurônios estavam já na parte do quadril dessa criança. E essa criança, o que é que ela fez? A mãe decidiu tirar a fralda dessa criança, tirou a fralda dessa criança. Tirando a fralda dessa criança, o que a mãe diz? Amor, você vai fazer ali no piniquinho, você vai fazer lá no banheiro, você deu instruções para a criança. Só que a mãe não tinha informações que esses, tá? Essas, digamos que os neurônios estavam tão estimulados que essa criança não poderia controlar os esfíncteres dela. Ela não poderia controlar o xixi nem o cocô. E aí, quando ela queria fazer o que fazia, saía. Porque a criança não... Gente, ela não tem maturidade mental, porque ela não tem ainda o consciente, tá? Essas células estão muito eletrizadas naquele momento ali no quadril. Ela não tem como controlar o esfíncter. Aí o que acontece? Ela acaba fazendo xixi e cocô na calça. Aí o que a mãe faz? Briga com ela. E de preferência, que é o que mais acontece na frente do irmãozinho, na frente do pai, muitas vezes na frente dos avós, muitas vezes sai com a criança, coloca a fraldinha e diz, mas você não vai fazer cocô, ou deixa ela sem fraldinha e sai com a criança e a criança acaba se sujando, e aí a mãe briga, fica nervosa. O que essa criança se sente? Humilhada, porque ela está na frente de todo mundo, tá todo mundo vendo, ela não quer isso, ela não sabe nem o que está acontecendo com ela só sabe que ela faz xixi e cocô na calça. Por qual motivo? Ela não tem condições, condições mentais de ter o controle do esfíncter, tanto anal
enquanto uretral. Não existe. Por quê? Porque os neurônios estão ali sendo eletrizados e com muitas forças. E essa pessoa, ela desenvolve um corpo quadrado. Ela não é redonda, tá? Ela é quadrada. Se você ver, a Dilma, ela é quadrada. É exatamente isso. Por quê? Porque essa criança, ela ficou tesa. O tempo inteiro ela ficou tensa. Ela prendia o bumbum para não sair. Isso era a forma que ela achava para não sair o cocô e o xixi. Ela fazia força para dentro. Aí o que que acontece? Ela tem um bumbum solevado, porque esse bumbum é meio vazio embaixo aqui, porque ela tirava ele para dentro para não fazer cocô nem xixi. Então, todo mundo que tem um corpo assim quer dizer que ele tem um psicopata? Tem, porque todos nós temos. Porém, pode ser que seja um pouco uma percentual mais elevada de um traço, uma percentual mais elevada do outro. Então a gente precisa entender isso para que a gente saiba exatamente quais são as feridas que a gente está carregando. Tá bom? Último traço, tá? É o traço da rígida, ou seja, é exatamente no surgimento da sexualidade. Por quê? Porque imagine você que agora o último está sendo, os neurônios que estão sendo mielinizados são os neurônios da parte pélvica, da parte próprio embaixo, onde tem o ossinho do cóccix. Ali estava tudo estimulado. Na parte pélvica, esses neurônios estavam doidos, lá, deixando atividades elétricas em tudo quanto era lugar. Então, o que que acontecia? Essa criança, quando estava menininha, um menininho, sabe quando o menininho em torno dos seus 4 anos e meio, 5, que fica pegando assim no bigulinho e a menina se coça muito? É por quê? Porque está tendo muita atividade elétrica dos neurônios ali. Ah, mas o que é que eu faço? Deixa ele se coçar, tadinho, ele não tem nem noção do que é. É o que? É o surgimento da sexualidade. Então, esse surgimento da sexualidade é o período no qual os neurônios estão sendo mielinizados ali naquela região. Essa criança, ela percebe isso, mas como ela percebe que essa mielinização está acontecendo? Ela simplesmente, não é que ela percebe, ela sabe, tá mielinizando ali, porque ela não tem nem condições, tá, gente? Ela não tem condições mental para entender isso. Mas como ela está sendo desenvolvimento da sexualidade, ela fica mais com essa percepção aberta, entendeu? Então, assim, digamos que ela tem um olhar mais crítico, ela começa a entender, por exemplo, que tudo funciona em pares. Por exemplo, o pai tem a mãe, a tia tem o tio, o vô tem a avó e ela não tem ninguém. Então é aquela criança que é apaixonada, aquela menina é apaixonada pelo pai, aquele menino é apaixonado pela mãe. E aí cresce porque ele começa a competir. A menina vai competir com a mãe, o menino vai competir com o pai. Então, eles crescem próprio para competição. Eles crescem porque eles querem competir e eles querem ganhar. Eles fazem isso porque eles querem? Não, gente. Isso é inconsciente, tá? Isso é inconsciente. Então, essa criança, ela tem como dor existencial a traição. Por quê? Porque ela percebe que ela escolheu o pai, mas o pai vai dormir com a mãe, vem aqui dar um beijinho e deixa ela dormir a noite inteira sozinha. Se sente traída. O pai tá sentado no sofá, em vez de ficar sentada com ela, vai sentar com a mãe. Ela se sente traída. É normal isso? Sim, é normal, mas a criança não tem essa consciência. Então, ela se sente traída. Tá? Então, é por ela competir desde cedo com a mãe, você vê que ela é uma mulher perfeita, aquela mulher maravilhosa. Só que essa mulher, ela nasceu para competir. Ela nasceu para simplesmente ir lá e exeguir, porque ela já fazia, quando ela era pequena, ela fazia, ela se sentia, ela queria, ela realiza. Então, é essa mulher realizadora. Só que aqui, essa mulher tem um corpo harmônico. Gente, não é todo mundo que é assim. Tem gente que tem um traço rígido muito elevado, mas não tem um corpo harmônico. Por quê? Porque essa pessoa é muito feminina, porém ela tem outros traços que competem junto. Então, o corpo, por exemplo, eu tenho um feminino, tá? Um rígido elevado,
tá? Mas eu não sou harmônica de corpo, porque eu tenho um traço oral que me deixa um pouco redonda aqui na barriguinha, eu tenho o estrategista que me dá um ombro muito largo, assim como tem o traço da humilhação que me deixa um pouco quadrada. Então, a gente carrega todos esses traços, por isso que é importante que seja um analista a ver o teu corpo, a fazer o estudo do teu corpo para dizer para você exatamente quais são os traços que você tem. Mas vamos lá que eu não quero me delongar muito. As consequências dessas feridas é o quê? Saúde familiar, saúde espiritual, saúde física, mental, dificuldade de relacionamento, isso tudo são as consequências que você carrega quando você não cicatriza, quando você não cura essas feridas. O importante é você identificar essas feridas, tá? O importante é você identificar essas feridas, porque se você não identifica essas feridas, elas vão continuar ali acabando com a tua vida. Então você tem que saber a causa. Você precisa reconhecer as suas feridas emocionais. Quem participou? Por que é importante saber quem? Porque imagina, precisa identificar quem são as pessoas envolvidas para que você possa perdoar essas pessoas, para que você possa realmente ressignificar perdoando quem estava envolvida. O tempo é para você saber exatamente mais ou menos quando foi aquilo, se foi na tua fase infantil, se foi na tua fase que você era já maiorzinho, para que você possa bem entender o período que você sofreu, que você estava envolvido com essas feridas, tá? Isso é importante. Curar as feridas da alma. Gente, isso aqui é top. Isso aqui, se você, pensa que toda ferida é consciência. Eu não posso curar uma ferida se eu não sou consciente daquela ferida. Então, identificar a ferida, saber quando ela começou, o que a gente vai fazer? Olha que Deus já deixou tudo preparado. Abra seu coração. Lá em Gênesis 45:1 está escrito: José, quando ele abriu o coração para a família, quando ele abriu o sentimento que ele carregava. Eu te convido a ler o Salmo 40, o Gênesis 45, tá? A passagem da Bíblia, Gênesis 45. Você lê do 1 ao 15 e você vai entender o que aconteceu com José. Ele viu os familiares, ele declarou aquilo que ele sentia, ele expressou o sentimento dele. Depois que ele expressou o sentimento dele, ele deu nome à dor que ele sentia. Vocês me venderam para o Egito. Então ele deu nome, doía dentro dele, porque a família vendeu ele para o Egito. Depois disso, ele investe na reconciliação. Né? Ele ressignificou primeiro, né? Porque aí a gente vai lá em Gênesis 26 a 28, ele ressignifica, depois ele investe na reconciliação. Ele pede para trazer os pais, para trazer todo mundo para viver com ele lá no Egito, porque está chegando aquela fome, aquele período de crise de 7 anos e tinham passado só 2 anos e ele falava para a família: ainda está vindo um tempo muito ruim, venham ficar comigo. Então ele investiu na reconciliação. Então, abra seu coração, expresse seus sentimentos, dê nome a essa dor. É humilhação, é a dor da rejeição. Ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu, a família tanto abandonou quanto rejeitou ele, tá? Ressignifique isso, invista na reconciliação. E para terminar, Mateus 10:8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graças, deem também de graça. Então, além da gente entender quem nós somos, a esse versículo aqui Deus deixou explícito: você é imagem e semelhança dele. Você pode fazer tudo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, você pode fazer tudo. Então está aqui, você pode curar, você pode expulsar demônios, você pode ressuscitar mortos, você pode fazer tudo, desde quando seja na graça do Espírito Santo de Deus. Eu me chamo Marisa Maracás, como eu falei para vocês, aqui está o meu contato, é só colocar aqui, apontar a tua câmera do celular para esse código que você pode mandar uma mensagem para mim lá no WhatsApp, que eu vou ter todo o prazer de responder. Um abraço e seja muito feliz!